O Conselho de Gestão do Internacional abre a porta para o debate sobre SAF, e isso causa, obviamente, grande repercussão dentro do clube. Quero falar também sobre as saídas confirmadas pelo executivo de futebol André Mazuco e as boas e más notícias que tem o técnico Roger Machado para o duelo deste sábado contra o Vitória na volta do Inter ao Campeonato Brasileiro. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero atualizar as últimas informações do Internacional e esse conteúdo tem o apoio da Zapay, aplicativo que te deixa em dia com o teu veículo, carro, moto ou caminhão, licenciamento, multa e PVA, tudo você paga de forma parcelada no cartão de crédito com a Zapay. É só baixar o aplicativo que está disponível aqui na descrição desse conteúdo ou, né, você pode acessar, né, o site da Zapay se estiver num PC e aí, né, é só colocar a placa do teu veículo e ali mesmo já vai puxar todos os débitos do teu carro, tá bom? E aí você vê o valor da parcela que com certeza, né, gente, vai caber no teu bolso, tá certo? Zapay, Z-A-P-A-Y são meus parceiros aqui nesse canal, nesse conteúdo que vai oferecer algumas informações. Afinal, eu estive, né, ontem no evento Interconecta, que é uma iniciativa muito boa, né, do Internacional, que coloca, né, os seus executivos, né, das pastas, né, dentro do clube a falarem, né, com o torcedor. Afinal, este evento ficou salvo no YouTube do Internacional, então para quem quiser acompanhar, tá disponível no canal do Inter, então dá para acompanhar, é cerca de 2, 3 horas, mas enfim, né, são temas relevantes, né, que a gente ouviu, né, desde o Giovanni Zanardo, CEO do clube, Marco Silveira, diretor executivo de marketing, Rodrigo Luca, diretor executivo de operações, Luísa Parreiras, gerente executiva do futebol feminino, André Mazuco, diretor executivo de futebol, e por último, né, o Vitor Grumber, que é vice-presidente eleito do Conselho de Gestão. E é sobre este último, né, que eu quero falar aqui. Afinal, o Vitor Grumber, ele deu uma breve, né, fala no final, né, do discurso dos executivos e revelou que o Conselho de Gestão do clube vai propor mais uma vez o debate sobre SAF ao Conselho Deliberativo. E depois até perguntei para ele, né, o que isso significava. E ele disse, né, que o Conselho de Gestão já vem tentando implementar esses debates no âmbito do Conselho Deliberativo há um bom tempo, cerca de 1 ano e meio. É válido a gente também destacar que um dos eventos que o Inter tentou promover dentro do Conselho Deliberativo sobre SAF teve a presença de 30 conselheiros. É por isso que eu digo muitas vezes, e é a minha opinião, o principal problema do Inter hoje está no seu Conselho Deliberativo e na sua politicagem. Isso é fato, tá? Mas isso é papo para outra hora. Mas, o que o Inter quer fazer? O Inter quer promover debates sobre modelos de SAF. O modelo, né, multiclubes, como é o Botafogo, né, que tem lá o Lyon, Botafogo, Crystal Palace e aí vai. O modelo, né, híbrido, né, que tu tem lá a venda de 51% ou de 49% da SAF, como é o Fortaleza, que até agora não conseguiu nenhum investidor disposto a colocar 49% do seu investimento, ou se o modelo ideal para o Inter é ainda o modelo associativo. Então o Inter quer reunir o máximo de informações, trazendo para dentro do clube esse debate com os números que o Inter tem, né, com toda a comunicação, para se debater no futuro, quem sabe junto ao associado ou não. Então o Inter quer abrir este conselho. É claro que isso já repercute, né, dentro dos grupos políticos do Inter, né, que não querem SAF, né, aquela coisa toda. Então a gente sabe, né, que a política do Inter vai se movimentar, afinal estamos falando que 2026 é um ano de eleição e o presidente Alessandro Barcelos não pode concorrer. Então, de qualquer forma, haverá uma troca na cadeira presidencial do Inter no ano que vem. Então, tudo isso, né, vai, óbvio, né, trazer aquele velho discurso, né, de movimentações políticas, aquela coisa, né, que estraga o Inter todos os anos. Mas, enfim, está de fato aberto o debate sobre SAF, né, no Esporte Clube Internacional. Quero falar também, gente, sobre algumas questões, tá? O André Mazuco, ele foi, né, nesse evento falar sobre a pasta, né, do departamento de futebol.
E ele revelou algumas questões, tá? O primeiro, a implementação de um departamento de psicologia, né? O Inter tem hoje, né, um departamento de psicologia dentro do vestiário do futebol masculino, tá? E também falou sobre saídas, né? Ele confirmou que Rogel e Natan não renovaram seus contratos e projetou a entrada de 4 receitas a partir de vendas. Gabriel Carvalho, ao Alquadzia, que já aconteceu ano passado. O Henrique Menck, né, está confirmado, não vai ficar no Inter, goleiro, né, que foi convocado para o Sul-Americano Sub-20 dessa temporada, será repassado por empréstimo ao Como da Itália, e aí tem a opção de compra por parte do clube italiano, nesse intercâmbio entre Inter e Como. Não é um dinheiro que o Inter vai receber de forma importante agora, mas espera que o Henrique se dê bem lá, justamente porque é um goleiro de muita projeção, e o Inter deve ficar com um percentual de venda futura, caso ele seja vendido pelo Como para outro lugar, assim como aconteceu com o Johnny, que está em via de ser anunciado pelo Atlético de Madrid, o Inter faturar os mesmos 6 milhões de euros no qual vendeu ele para o Betis. E além disso, né, o Matheus Dias deve permanecer no Nacional da Ilha da Madeira, que tem o interesse, né, de ficar com esse jogador. Então, são algumas vendas que o Inter está fazendo, nenhuma grande venda ainda nessas que eu citei, e o Inter revelou, inclusive, né, que estamos em julho e somente 18% do projetado em vendas foi atingido até o momento. Então o Inter tem lá cerca de... eu tenho anotado aqui, 16 milhões, se eu não estou enganado. 16,5 milhões, 18% da meta líquida, né? Então tem muito ainda a vender o Internacional para conseguir equilibrar, né, o orçado e o planejado. Então tem muita coisa rolando dentro disso. Foi falado também, tá, sobre a reforma do Gigantinho, né, que deve iniciar a partir do segundo semestre deste ano. Foi contratada a empresa que irá gerir o projeto e a partir disso o orçamento será cumprido. Então o Gigantinho vai iniciar as obras nessa metade de ano. O Inter também fez um estudo sobre o CT de Guaíba, né, sobre as últimas enchentes, e nenhuma das áreas foi alagada. Isso é uma boa notícia, mas, né, o Inter ainda está fazendo alguns estudos e não tem previsão de iniciar as obras. Então, tem muita coisa, tá? A gente vai destrinchando durante a semana, mas foi um evento bem legal. De novo, né, convido vocês a assistirem lá esse conteúdo. Quero falar também, gente, sobre dentro de campo. Afinal, o Inter abriu os portões do CT Parque Gigante, né, pra gente acompanhar a atividade. Foi possível ver Bernabé em campo, né, em dado momento. Não fez toda a atividade, assim como o Bryan Aguirre. Então, a tendência é que os dois sejam desfalques do Inter pro duelo contra a equipe do Vitória. Isso é um ponto, tá? O Vitão, né, o Inter ganhou efeito suspensivo, então ele deve jogar. E para mim o Inter está praticamente escalado a partir dessas informações. Rocher, Alan Benítez, Vitão, Vitor Gabriel e Ramon, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley Carboneiro e na frente o Rafael Borré. É a tendência então de escalação do Internacional. Tá certo? Não esquece, né, que nesta quinta-feira, ou melhor, quarta-feira, né, tô bem perdido nas datas, nós temos Mundial de Clubes da FIFA, semifinal entre Paris Saint-Germain e Real Madrid. Jogo 4 da tarde, lá nos Estados Unidos. O Chelsea já é finalista, eliminou o Fluminense e com isso, né, vai disputar a grande final que vai acontecer no domingo. Então vai lá, kto.bet.br, quem classifica? Eu acho que passa o Paris Saint-Germain, mas o Real Madrid é o maior time do mundo, né? Então daqui a pouco a camiseta também pesa nessa decisão. Jogaço, 4 da tarde, teu palpite é lá em kto.bet.br, tá certo? Aquele abraço, turma, a gente se vê, fui!